Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. A democracia funciona com o Professor Rock, lá no podcast do Manual do Homem Moderno, com o apresentador, esqueci o nome do apresentador, me desculpe, eu não sei o nome do mano que apresenta, mas é esse mano aqui, do Manual do Homem Moderno. Talvez aqui no corte apareça o nome dele, alguém vai comentar o nome dele aí, com todo respeito. Não lembro o nome do parceiro. E vamos usar esse react para falar sobre essa palavra tão importante, né? Que é democracia. E vamos analisar um pouquinho a fala do Professor Rock, beleza? Mas antes, esse canal aqui, esse humilde canal de react, que caramba, inclusive, ó, tô vendo aqui na câmera, tá fazendo muito calor. Tá refletindo até o suor, a luz aqui. Faz muito calor em São Paulo em meio ao inverno. Se isso não é prova do aquecimento global, das mudanças climáticas, eu não sei mais o que é prova. Mas não era sobre isso que eu estava falando, é sobre você poder me ajudar. Um like, inscreva-se ou compartilhamento. É inscrito no canal, quer ajudar? Você pode me ajudar com um clique, compartilhando. Joga lá no Zap, joga lá no Telegram, joga em algum lugar, joga no Twitter, joga no Facebook. Vocês usam o Facebook ainda? Não sei. Joga no X, joga no Threads. Me ajuda muito, serei eternamente grato. Se você não é inscrito, você pode se inscrever aqui no canal. Às vezes já assistiu algum conteúdo, já viu a minha carinha por aí pelo YouTube? Gostou de alguma palhaçadinha que eu fiz, alguma coisa que eu falei? Inscreve aí, é de graça. Não é nada, cara. Me ajuda muito, você não tem ideia. E se esse é o primeiro vídeo que você caiu aqui, assista até o final, assista até a metade, assista até onde você quiser, se você puder. Se você curtir, você gostar do conteúdo, se inscreva. Tem vídeo quase todo dia aqui. Quando dá certo, tem dois vídeos por dia. Quando não dá certo, tem um vídeo só. E não deu certo ainda, mas quando não der certo, não vai ter nem um vídeo por dia. Mas por enquanto tem vídeo todo dia. Tá dando certo. Tá dando certo. Esses 3 meses tá dando certo. Não teve um dia, eu acho, que ficou sem vídeo. Então, chega de enrolação, chega de blá 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 e vamos para o vídeo. Vamos ouvir o Professor Rock sobre a democracia funcionar ou não. Já vejo. Será que ele vai. Vamos fazer um bingo? O que será que ele vai falar? E essa democracia que a gente tem é a pior. Aquela fala do Churchill, a clássica, né, que todo mundo gosta. A democracia que nós temos é a pior antes de todas as outras. Então, tipo, é o pior sistema, mas é melhor que todos os outros. A democracia. O brasileiro não sabe votar. É. O que será que ele vai falar? Que a democracia ateniense funcionava? Será que vai rolar esses papos? Esses papos são meio clichê, né? A gente tem dentro da democracia. Toda essa questão do populismo, do discurso raso, da rede social, às vezes dessa questão até mesmo de representatividade, do pô, será que o meu candidato, ele me representa ou representa os interesses do meu candidato? Inclusive o Monark já deu a solução pra isso aí, que é a democracia direta, né? Todo mundo tem um celular e fica votando. Lembra que o Monark deu essa ideia, mano? Essa ideia aqui, mano, vou falar que eu entendo. Porque no idealismo, assim, parece uma boa solução, né? E tipo, todas as pessoas do Brasil vão votar sim ou não nos projetos. Parece, tipo, a palavra de democracia parece viável, né? Tipo, todo mundo fica votando lá. Mas a questão é que a democracia que a gente tem representativa não é só votar, né? Envolve vários outros tipos de dispositivos que muitas vezes, por vários motivos, a gente não tem acesso, né? A democracia, ela tem funcionado pra gente? Então, eu acho que não. Pra gente, não. Se você falar, ai, eu vou dar uma esquerdada agora, né? A gente não muito, né? Porque, igual ele falou, não são candidatos que a gente elege, muitas vezes não estão alinhados com os interesses da população, da maioria da população. Mas aí não é porque a democracia não funciona. É porque as pessoas não entendem qual é a missão, qual é o objetivo final que a democracia está tentando alcançar. E assim, Fica pra nós. qual é o objetivo final? Resolver a pobreza. Trazer justiça. Aumentar a liberdade. Tipo assim, esses não são probleminhas quaisquer. São os maiores problemas.
de todos, quem é o responsável por resolvê-las? O sistema político. E se eu virar e falar para vocês, né, ou se as pessoas se juntarem e falar, vamos resolver nós, elas não vão conseguir. Então elas têm uma expectativa ilusória, romantizada, sobre qual é o papel da política. Não tem solução, porque quando você resolver uma coisa, você vai criar uma perda do outro lado. A democracia é sobre a gente encontrar um equilíbrio nas perdas. Não é sobre encontrar... Que perda que a pobreza, resolver a pobreza acontece? Eu não, sinceramente, não tô nem sendo, tipo, querendo zoar nem nada, mas que perda que a gente resolveu a pobreza e perdeu o quê? Não consigo ver em nenhum ponto. Talvez eu seja lerdo demais. Mas a gente perde o quê? Nada, né? Pô, acabamos com a pobreza, mas putz, olha esse colateral aqui. Que colateral pode ter acabar com a pobreza? Colateral é as pessoas não morrem mais de fome. As pessoas conseguem consumir aquilo que elas necessitam para viver. As pessoas têm direito à saúde. Esses são os colaterais de resolver a pobreza, né? uma satisfação no ganho. É um equilíbrio de perdas. Tipo, viver em sociedade é você perder. Isso é uma maturidade política, uma maturidade social que não existe na esfera coletiva. Quanto menos desenvolvida é a sociedade, como identidade nacional, como nação, menos ela vai compreender para onde ela tem que ir. E sociedades muito grandes, mais difícil vai ser de você ter esse nível de... Ele parte daquele pressuposto antropológico evolucionista, né? De como se a cultura, a sociedade partisse de um ponto selvagem, vai evoluir até um ponto de ser civilizado, né? Como ele tá falando basicamente que nós não somos civilizados, né? Como se outros povos fossem civilizados e por isso que eles são desenvolvidos e eles entenderam que a democracia funciona. Eu acho que não faz muito sentido não, sabe? Consciência de maturidade política e social. Se você pegar uma Noruega e uma Suécia, é mais fácil. Falei? Ele tá partindo desse pressuposto que nós ainda estamos num... Pra quem não manja, mas é uma das primeiras escolas antropológicas, né? De que a cultura e a sociedade, ela evolui de um ponto selvagem pro civilizado, né? E coloca o civilizado, não preciso dizer, como o europeu branco, que ele é civilizado, e o selvagem é aquele, o nativo, né? O nativo de vários países do mundo em que eles colonizaram, né? Que esses sim entendem de organização, esses sim entendem de política. Nada a ver, né, cara? Os nativos americanos aqui tinham toda uma produção de cultura e de sociedade que eles se davam muito bem obrigados, sabe? Foi os europeus que eles tinham seus conflitos, assim como os europeus tinham seus conflitos também. Ou vai dizer que a Europa é super civilizada, né? Inglaterra e França guerrearam quantas vezes na vida, sabe? Quantas guerras envolvem? Tem uma guerra que chama Guerra de 100 anos. Os caras ficaram 100 anos em guerra, tá ligado? Então, nada a ver esse papo de... Não, a gente só vai... Não, é que a gente ainda é inculto, a gente não é civilizado, então a gente não entende que a democracia é um jogo de percas. Pô, não é bem por aí, né? Aí vamos pegar um país maior, o Japão. É uma sociedade que ela tem uma consciência muito grande do coletivo. Imensa. Então você não vive só para você. Você vive para entender o quanto que a sua vida impacta os outros. E a identidade japonesa é muito definida, né? Isso. É um bloco muito sólido. Né? Então tudo bem. Nada a comentar. Então tende a ser menos problemático ali. Agora, aqui, que é essa lei da selva, do cada um por si, salve-se quem puder. É a selva. É a selva que impôs a lei. Não é o sistema econômico, não é a nossa economia. Cara, é uma generalização muito complicada, né? Porque parte do senso comum. Ele mesmo falou, o Brasil é um país gigantesco, sabe?
A gente tem a fusão de tantas culturas e a gente tem tantas referências culturais que a gente poderia querer simplificar muito o jogo. É querer simplificar. Eu queria que a sociedade fosse, se fosse simples desse jeito, seria muito fácil de resolver, sabe? Falar, não, é que a gente aqui não é educado e quando a gente se educar, a democracia vai funcionar. Não é por aí, não, cara. Não é por aí, não é por aí. E essa questão, às vezes, até distorce a própria realidade, cara. O Brasil é sim um país de pessoas trabalhadoras, pessoas que se ajudam sim. A gente tem na cultura, a gente tem diversos exemplos que a gente pode ficar o dia todo aqui citando de organizações, de movimentos populares, de ONGs, de igrejas, de diversos setores da sociedade que estão nesse padrão que eles querem botar de civilizado, de coletivo. Existe diversos tipos de sociedades, de organizações dentro da sociedade civil que a gente poderia citar de exemplo. Poderia citar de exemplo o Armazém do Campo do MST, eu poderia citar as cozinhas solidárias do MST. Ai, ai. MTST, poderia citar os movimentos do Júlio Lancelotti, eu poderia citar a infinidade de cursinhos populares que existem no Brasil, poderia citar as organizações espíritas que existem de monte no Brasil, que cuidam de albergues, por exemplo. E eu tô falando especificamente espírita porque eu conheço, por exemplo, aqui mesmo na minha cidade tem um albergue e uma feira de boa vontade que é cuidado tem uma relação com organizações espíritas, sem falar da igreja católica, sem falar de igreja evangélica, sem falar de AAs, sem falar de clínicas de reabilitação que são coletivas e muitas vezes são financiadas por ONGs e igrejas que não pagam nada para a pessoa se recuperar de um vício. Sem falar de distribuição de sopões, que existem inúmeros pelo Brasil, distribuição de marmitex, que existem inúmeros. Cara, tem sim uma coletividade, sabe? A gente tem sim um pensamento coletivo, sabe? Só que ao mesmo tempo a gente tem um sistema, aí eu vou ter que falar, desculpa, um sistema coletivo econômico que não beneficia a coletividade, cara. O sistema econômico que a gente vive não beneficia a coletividade. Tanto que todas as pessoas podem perguntar, ir atrás dessas pessoas que participam de movimentos, essas pessoas que participam de ajuda, muitas vezes tem que sacrificar partes das suas vidas, sacrificar partes de lazer, sacrificar partes de vivência, porque estão sempre correndo atarefados para esses movimentos sociais dar certo. Tem que ir atrás de financiamento, tem que ir atrás de dinheiro, tem que sacrificar várias coisas que poderia estar fazendo para estar em frente de um movimento social para ajudar os outros. O exemplo que você pode conferir lá aqui no YouTube mesmo. Vai ver o Ferrez e todo o trampo que ele tem para manter a ONG que ele tem lá, que disponibiliza, se eu não me engano, aulas e cursos no contraturno para as crianças. Então as crianças estudam de manhã e à tarde ficam na ONG dele tendo aula de judô, aula de jiu-jitsu, alimentação e tudo mais, cara. Vai ver o trampo que é. Só que ao mesmo tempo que você faz um trampo coletivo, tem que correr atrás da sua sobrevivência. O que acontece? Muitos de nós que estamos tão amassados por isso, não temos nem tempo de pensar na coletividade, sabe? Porque a gente tem que sobreviver, cara. Isso é muito bobo, sinceramente falar, que é um traço da cultura, que nós ainda somos selvagens. Cara, nada a ver, nada a ver. Aí a democracia não resolveu. Aí você fala, não serve. Mas assim, tipo, o que você fez da sua parte individual para ajudar a resolver esse caos que a gente... Não é que a democracia não serve. É essa democracia que é eleita por algumas partes da sociedade, que serve algumas partes da sociedade que têm verdinhas, que não serve. Uma democracia que esteja preocupada com o povo, ela serve. Verdade. A gente vive. Eu pago meus impostos. O imposto é obrigatório.
Ah, não, eu voto. O voto no Brasil é obrigatório. Então, claro que você não faz nada. Ou você faz muito pouco. A maioria das O que você quer que a pessoa faça, Rock? Fala pra nós. Vamos lá. Vamos anotar e vamos fazer pra ver se melhora, Rock. pessoas não faz nada. Das pessoas não E tá bom. culpa é sua, viu? Culpa é sua. Isso aí que tá acontecendo, tudo é tudo culpa sua. Cara, como que um indivíduo vai mudar se as mudanças são coletivas? Não tem culpa individual numa estrutura coletiva. Como que eu vou culpar um indivíduo por uma estrutura coletiva? Ela não precisa fazer, mas aí então ela tem que confiar e respeitar aqueles que fazem. Mas aí tem uma descrença gigante com os que fazem. Justificada. Mas, assim, tem um problema aí que as pessoas não aceitam e não entendem. Quem elege os caras que não fazem nada... Não, isso... Então pronto. Quem gosta de maluco, de populista, de Maluco populista. ideólogo, é o brasileiro. O brasileiro ama um ideólogo maluco populista. Tipo, desculpa, se você é apaixonado... Quem vocês amam aí, rapaziada? Comenta aí. Quem é o ideólogo maluco populista que vocês amam? Fala aí. Quem é? Eu vou pensar em um. Quem é? Eu devo amar algum, com certeza. Por um líder político, de uma forma que você trata ele como Deus, ou você trata ele como a sua torcida, o seu time de futebol, você claramente não entendeu o que é a política, como ela funciona, e a gente volta para o começo da nossa conversa. Como a política funciona. Por que é importante você entender? Eu gosto muito do Shigeru Miyamoto, tava pensando nisso. Que ele fez Zelda. Esse é meu clipe. Desculpa. Eu tento fazer piada, eu tento fazer graça, mas não nasci pra isso, parceiro. Por que eu fico tentando fazer graça? Não teve graça, ninguém riu. Para, Léo, ninguém riu. Segue o barco. Como a política funciona, porque a sua vida depende da política. Não depende porque a regra da sua cidade que vai afetar o seu negócio, sua vida. Não é só isso, porque você é um animal político. Todo dia você faz política. Mas qual que é a solução, então? O que a gente tem que fazer? Fala pra nós, Rock. A gente não tá fazendo nada. Porque se for pagar imposto e votar não é fazer nada. Fora o trabalhar, né? A gente trabalha pra sociedade. As pessoas que você tá falando que não estão fazendo nada, eu tenho uma coisa pra te falar, ó, que se elas pararem de trabalhar, filho, aí que não funciona nada mesmo. Não sei se você pensou nisso, que as pessoas, além de votar e pagando imposto, estão trabalhando pra cacete pra manter isso que a gente chama de sociedade em pé. Caraca, mano, o nego já trabalha 12 horas por dia e ainda toma uma chapuletada do Rock falando, você não tá fazendo mais nada, pô. Que isso, Rock? Calma aí, parceiro. Com sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus amigos, com seus funcionários, com seus chefes, com todo mundo. O que tem que fazer? E, assim, aí as pessoas colocam uma expectativa gigante na democracia, não entenderam que viver em sociedade é troca. É você colocar em primeiro lugar os interesses da nação. A mesma pergunta que você me fez, a questão da representatividade, como é que eu vou saber se o cara que está me representando está representando os meus interesses e não os dele? Você já fez essa pergunta? Como é que você... Mas qual que... Rock, o pequeno sabe? Qual que tem que fazer, mano? Para, eu já entendi. Já entendi, parceiro. Mas qual que é o ponto? Definir os seus interesses e como que os seus interesses se encaixam com os interesses do Brasil. Ou você só tá Qual que é os interesses do Brasil? preocupado que o cara vá lá defender os seus interesses? Porque não é diferente. A postura do brasileiro não é diferente do político brasileiro. A maioria dos políticos brasileiros e a maioria dos brasileiros se comportam desse jeito. Eles defendem. Mas o interesse do brasileiro não é o interesse do Brasil? Se eu sou brasileiro, seguindo essa lógica freestyle, os nossos interesses são... Tipo, que interesse o Brasil tem que ter a mais do que construir uma grande nação para os brasileiros? Isso não é, tipo, o interesse número 1?
O interesse número um não é esse, tipo, construir uma nação justa e boa para todos os brasileiros. Bem. Eu acho que isso todos os brasileiros concordam e votam a favor. Tipo, todos do seu jeito, da sua ideologia, eles estão votando num candidato que ele acredita que incorpora esse interesse, né? Nem os seus interesses. Os seus interesses não é os interesses da nação. E aí você tem que estar preparado para abdicar dos seus interesses pelo interesse da nação. Mas, pô, aí o interesse da nação é, então, PPI. Esse é o interesse da nação. Parear o petróleo no preço de dólar para jogar dividendo lá para fora? Não, né, Rock? E todo mundo tem que genuinamente... O interesse da nação é taxa de juros a 13%? ter esse espírito para eu sentar na mesa com você e eu abdicar do meu interesse, você não ser um malandro ideólogo que vai impor os seus interesses em cima de mim. Malandro ideólogo. E aí eu cedi porque eu pensei na nação, mas você foi esperto e só fez eu ceder para conquistar os seus interesses. Aí você tem que genuinamente respeitar esse espírito e eu também. E aí a gente juntos fala, cara, eu entendi que esse é o seu, você entendeu o meu, mas tem o da nação. Como é que a gente junta essas três partes e encontra um meio termo? Nunca vai ser do jeito que eu quero e nunca vai ser do jeito que você quer. E vai ter que ter um pouco do que você quer e um pouco do que eu quero. É muito Vai ter que ser de centro. Centrismo selvagem. difícil para as pessoas aceitarem que vai ter que ter um pouco do que elas odeiam. Porque, infelizmente, uma parte da nossa família Brasil, ou qualquer país, ela é feita por ideias de pessoas que você abomina. Isso que você acabou de assistir foi um corte. Cara, com todo respeito, foi uma ciência política freestyle. E eu, sinceramente, eu tô falando com todo o respeito do mundo, eu sinto que a gente não saiu de lugar nenhum. Eu sinto que o Rock ficou falando 7 minutos sobre nada, e eu também fiquei 7 minutos falando sobre nada. Eu não sou muito mais esperto do que ele, tá ligado? Mas, mano, foi tipo, não, porque aqui é aquele velho senso comum, né? Que eu falei, né? O brasileiro sabe votar. É o senso comum, mas é bonito. É tipo, é aquele senso comum, mais bonito, mais só que rebuscado. Tipo, não, o brasileiro não sabe votar, mas eu falo isso com data venha, porque é a democracia e. Mas, pô, Rock, você só poderia ter falado, não, o brasileiro não sabe votar. Isso é meio bobo, eu acho, e meio desmobilizante, porque não leva em consideração toda a estrutura, não leva em consideração como que se faz para um candidato ser o mais votado, não leva toda a estrutura que leva à eleição de um candidato. Por exemplo, muitas das vezes os candidatos, muitas vezes o povo, isso não é uma defesa do povo, mas tá votando no que tem, tá ligado? Porque, primeiro, o nosso sistema de eleição, se o cara não tiver muita grana, ele não consegue se eleger, cara. Então isso já vai favorecer um monte de candidatos que já não representam tanto o interesse do povo assim, representam o interesse privado. Tanto que a gente tem essa briga que tá se tentando chegar a um ponto de que quem deve financiar a campanha de um político? Um fundo eleitoral, pessoas particulares, porque isso tudo gera um problema, porque para você se eleger no Brasil é muita grana, muito dinheiro, tá ligado? Então, isso é aquela velha questão que todo mundo que já consumiu um conteúdo mais crítico, mais progressista, já se deu conta. E eles querem transformar a culpa, não que tenha uma culpa coletiva, mas uma questão coletiva numa culpa individual. É desmobilizante. Parece que só a questão individual, eu como indivíduo mudar as minhas atitudes no meu dia a dia vai mudar a estrutura. Não, gente. E aqui eu até pego o Casemiro. Tem um corte muito interessante do Casemiro que ele responde o chat uma vez, que ele fala assim: não adianta mudar as peças e não mudar o jogo, tá ligado? Se você muda as peças, mas o jogo é o mesmo, o jogo vai continuar viciado. O problema é que a gente tá num jogo viciado, tá ligado? A gente está num jogo viciado. Então não adianta a gente mudar as peças, porque o jogo está viciado. E isso não é pra você perder esperança, mas pra você entender que
Tem que se mudar o jogo e não as peças. Sacou? Todo esse vício que está no jogo vai acontecer em menor ou maior escala, mas independente das peças que estejam no tabuleiro, vai ser esse mesmo jogo. Por isso que não adianta mudar as peças. Você tem que mudar o jogo. A questão do rock é uma questão de tipo, não, porque as peças têm que mudar individualmente. Mas o jogo vai ser o mesmo, rock. As regras vão ser as mesmas. E se você não jogar o jogo, vão te tirar. Tá ligado no que eu tô falando? Se você não jogar o jogo, vão te tirar. Isso quer dizer, é uma desculpa pra se jogar um jogo viciado? Não. As pessoas que entram lá começam a jogar o jogo com o tempo. Mesmo que ela não seja uma peça que esteja dentro desse esquema viciado, tá ligado? Por isso que não adianta mudar as peças, se tem que mudar o jogo. Eu já falei demais. Tô ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, likezão, comentários, compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!